Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é referente a Sandy e ao Lucas, né, que foi anunciado recentemente a separação deles. E a gente vai ver a previsão aí que os oráculos têm para o relacionamento deles, quais são os alertas, os aconselhamentos, né? O que a gente pode entender um pouquinho mais da energia do momento do casal mesmo, né? Da construção aí do relacionamento deles, como é que tá a energia individual, o elo energético que eles compartilham um com o outro, o que a gente pode ver aí um pouquinho mais sobre o futuro dos dois, né? Uma leitura aí para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a relação deles. Então a gente vai começar aqui fazendo a leitura com o tarô e com o baralho cigano. A gente vai começar aqui a leitura com o Lucas, vendo a energia dele, o elo energético com o tarô. Aqui na sequência a gente vai ver o lado da Sandy. Ok. Com o baralho cigano, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo do relacionamento. Opa. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui na leitura deles? Começando pela linha do Lucas, aqui na energia individual dele, a gente tem a energia da temperança. A energia da temperança vem falar muito de uma segunda chance, de uma nova oportunidade, de um recomeço, de você ressignificar, de você se dar a oportunidade de se refazer, de se reconstruir. A temperança fala muito de uma segunda chance depois que tudo vem a ruir, sabe? A temperança fala muito de você entender os sinais, entender o que fez com que você tivesse que ruir, né? Para que agora você pudesse juntar seus cacos e reconstruir de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais sólida, sem correr o risco de cometer os mesmos erros.
A temperança fala muito de uma sabedoria emocional, onde a gente equilibra muito o nosso espírito, se reconecta muito com a nossa essência, com a nossa centelha divina. Fala muito sobre o nosso mental e o nosso emocional, que a gente precisa muito equilibrar essas duas energias que estão dentro da gente. Então a gente não pode deixar que a nossa mente comande a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que o nosso coração faça tudo por a gente. Então a gente tem que encontrar um meio termo nesse equilíbrio, né? E para isso a gente precisa de uma maturidade. A temperança também vem falar muito de um tempo muito mais demorado. A temperança, ela não tem pressa, ela fala muito de um tempo divino, de um tempo cósmico, de um tempo da espiritualidade. Então é aquele momento que a gente se dá o tempo de cura, se dá o tempo de se conhecer, se dá o tempo de refletir, né? O tempo que a gente conhece é muito tempo material. E o que é isso? É o tempo que a gente tem no dia a dia. É o tempo do relógio, é o tempo dos meses, é o tempo dos prazos, é o tempo da cobrança excessiva, né? É o tempo que gera ansiedade, é o tempo que gera depressão. É esse tempo que a gente conhece. A temperança vem falar de um tempo que transcende isso. A temperança vem falar do tempo de Deus, que é um tempo que transcende o tempo e o espaço. É um tempo que, leve o tempo que for, você tá ali no seu ritmo, né? Você não precisa fazer as coisas para amanhã, num modo acelerado, né? Você tem um tempo de dar um passo de cada vez. É isso que a temperança fala. E é nessa vibração que o Lucas, individualmente, está vibrando no dia de hoje, né? Esse tempo, essa temperança, essa energia que ele está tentando trazer para a vida dele no dia de hoje. O elo energético que ele tem com a Sandy é a carta da sombra. A carta da sombra que é a carta do diabo. E a carta da sombra vem falar muito de bloqueios, de inseguranças, de insatisfações, de travamentos, de autossabotagem, de problemas até mesmo espirituais, problemas da alma, né? É toda a representação que a gente entende do subconsciente, da sombra mesmo. A sombra traz medo, traz angústia, traz insatisfação, traz insegurança, traz a sensação de não pertencimento, de não existência, né? E como essa carta tá regendo a área do relacionamento, vem falar muito sobre os problemas do relacionamento da perspectiva do Lucas. Então é do ponto de vista do Lucas para o relacionamento deles, né? Então pode ser até uma situação criada dentro da própria cabeça dele, do próprio coração dele, de como ele se vê dentro do relacionamento, né? Como é que ele se enxergava dentro do relacionamento, como ele se sentia dentro do relacionamento, né? O que ele queria ser e o que ele não foi, né? Então a sombra vem falar de todos esses bloqueios ocultos que não daria para falar nessa leitura, porque essa leitura não é particular, eu não estou falando diretamente com os consulentes, eu não estou fazendo uma terapia holística direto com os consulentes, né? Eu não estou analisando mais a fundo as energias dele, então não caberia a mim falar sobre todos os conceitos energéticos que pode gerar essa carta da sombra. Mas a carta da sombra fala muito também de passado, né? Um passado até mesmo antes do relacionamento, passado de infâncias, vem falar de padrões de repetição, né? Vem falar de muita coisa
que estoura em um determinado momento, que causa ali um problema na vida daquela pessoa, seja na vida de relacionamentos amorosos, seja na vida familiar, seja na vida financeira, vida espiritual, carreira, enfim, né? A sombra ela pode estar presente em qualquer área da vida, né, por muitos motivos, né? Então, aqui eu só tô dando alguns exemplos e aqui vem me falar que na leitura mostra que existe alguns problemas, né, do subconsciente que estão evidentes, né, na parte do Lucas. Então, existem alguns problemas que foram identificados aqui, né, na leitura, que a gente consegue sentir energeticamente da parte do Lucas, né, que, como eu disse, pode ser muita coisa. Na linha energética aqui da Sandy, já uma energia completamente diferente da do Lucas. Eu vejo a Sandy muito positiva, muito otimista, muito resolvida, muito bem com a vida, muito plena. Aqui a gente tem duas cartas extremamente importantes e imponentes. A gente tem a Imperatriz e a Sacerdotisa. A Imperatriz representando a individualidade da Sandy e a Sacerdotisa representando o ponto de vista, né, da Sandy, dela para com Lucas dentro do relacionamento. Então é o elo energético, a forma com que ela vibra em relação ao Lucas dentro do relacionamento que eles construíram. E é muita coisa boa ao mesmo tempo. A Imperatriz, ela vem representar uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher com muita sagacidade, uma mulher com muita liberdade, muito empoderamento, né? Muita autonomia, que consegue fazer ali muita coisa e tem voz e tem autoridade e tem poder de comunicação. Em paralelo, dentro do relacionamento, a gente tem a representação energética da sacerdotisa, que vem falar da representação energética de uma deusa. Então, a gente tem uma intuição, a gente também tem um elo espiritual muito bom, muito positivo, muito importante, né? Onde a gente fala de você conseguir racionalizar as coisas, onde você consegue ouvir a outra pessoa, onde você consegue se ver, onde você consegue ter empatia, onde você consegue lidar com conflitos, onde você consegue intermediar situações, onde você consegue ter intuição, onde você consegue juntar as situações ali para intermediar sem colocar a emoção na frente da razão. Então você consegue filtrar muito bem e observar muito bem um cenário ao teu entorno. Então, assim, só bônus, né? Aqui a Sandy tá de parabéns, tá com a terapia aqui em dia, a espiritualidade também tá em dia, todas as energias muito bem equilibradas, muito bem balanceadas, não tem nada a acrescentar, só elogiar mesmo. Aqui, um pouquinho mais a fundo, o que a gente consegue ver do relacionamento? Eu vejo que o relacionamento foi um relacionamento muito próspero, né? A gente começa aqui com a carta dos peixes, falando de abundância, de prosperidade, né? De fertilidade. Então, foi um casamento que foi próspero, que foi fértil, né? Que teve aí seus momentos de profundidade, prosperidade, um casamento muito bom de uma forma geral, mas que em algum momento entrou numa situação um tanto monótona, desgastante, talvez tenha caído na mesmice, não conseguindo talvez renovar algumas coisas assim, porque a gente tem a carta da âncora, e a carta da âncora com a carta dos peixes fala um pouco sobre monotonia, né, de você viver mesmo do mesmo, de entrar na rotina, de ficar tudo muito igual, tudo muito parecido,
nada muito novo, nada muito diferente, né? E a âncora traz esse peso de você não conseguir sair, de você não conseguir se movimentar, de você não conseguir fazer nada muito diferente, de você não conseguir nadar muito longe, né? De no início do relacionamento você ter águas profundas e de em um certo momento você viver águas rasas, digamos assim. Mas a gente fecha aqui com a carta das alianças, que vem me falar de parceria, de cumplicidade, de companheirismo, né? A gente vem falar sobre tudo que um anel representa em seu simbolismo, né? Então, o anel representa tudo isso. Então, vem me falar que, apesar disso, né, foi um relacionamento muito bom, muito próspero, com muito companheirismo, com muita cumplicidade. Mas, em algum momento, né, houve um entendimento que foi necessário romper. Certo? Aqui a gente tem a carta da tesoura, que vem falar de um rompimento, que é como se dissesse bem assim, a gente entende que chegou o momento que a gente está insatisfeito com algumas coisas, né, nesse relacionamento. Aqui eu vejo que dentro do relacionamento, talvez o Lucas tenha tido mais problemas dentro do relacionamento do que a Sandy, tá? Porque aqui nas cartas me mostra a Sandy muito mais bem resolvida e o Lucas realmente com problemas mais pontuais, né? Então possa ser que dentro do relacionamento realmente o Lucas tenha encontrado aí muito mais dificuldade, né, de conseguir intermediar algumas coisas. Então aqui eu vejo que houve esse momento de realmente cortar, né, finalizar esse relacionamento, para que as coisas boas, né, todos os momentos bons, todos os momentos importantes, todas as lembranças significativas conseguisse prevalecer, né, se destacar diante dos problemas que no momento o relacionamento tinha, entende? E isso daqui se chama maturidade emocional, né? É você sentar, conversar, entender como você pode intermediar ali a situação, entender a situação de um para com o outro, ver o que pode fazer, até onde pode ser feito, até onde o outro está disposto também aí, né? E entender ali qual é a decisão final, né? O comum acordo ali do relacionamento deles. E aqui realmente a leitura mostra que é um corte, que é um término. E esse término é com propósito que as lembranças boas sejam mais significativas, maiores, mais importantes do que qualquer problema que tenha acontecido dentro do relacionamento, certo? Em paralelo, a gente tem a carta da criança com a aliança, que vem me falar que o relacionamento chegou ao término tendo esse propósito, né? Então eu não vejo nenhum tipo de dor, frustração, ódio, rancor, enfim, eu não consigo ver isso. O que eu enxergo aqui é que o Lucas, na individualidade dele, né, ele precisa encontrar algumas respostas, ele precisa encontrar a própria jornada, o próprio caminho, né, encontrar as respostas para a própria individualidade dele, as respostas para as perguntas que ele está ansiando, né, que diz respeito aqui às sombras. Não sei se ele faz algum tipo de terapia, né, enfim, se não seria bacana, né, para que ele possa aí, né, entrar nesse equilíbrio
que a temperança de fato está pedindo para o momento presente dele, né? Então eu vejo que em tese ele tem esses problemas pontuais, que como eu disse no início da leitura pode ser muita coisa, mas que não cabe eu falar aqui o que pode ser ou o que não pode ser, que não é o propósito aqui da leitura, mas que com o todo eu não vejo ninguém ferido após o término, porque foi uma situação de fato conjunta, né? Eu sei que eles deram uma nota em público, mas eu tô reforçando aqui que essa nota é verdadeira, porque as cartas estão mostrando isso, sabe? A carta da aliança com a tesoura vem falar disso, que foi uma situação que foi muito bem pensada, né? E aqui a gente tem a energia da Sandy, que fala muito dessa questão de empatia, de racionalidade, de você conseguir entender, conseguir ouvir o teu parceiro, conseguir entender a situação, o momento, conseguir também se entender, conseguir ver o seu momento presente. Então a Sandy também conseguia olhar para ela e entender qual era o momento dela dentro da relação, qual era o papel dela naquele momento da vida dela como um todo, né? Enfim, então foi uma situação muito bem pensada, e o fechamento da leitura é a carta da criança, falando sobre esse propósito de leveza, de ressignificar, de trazer memórias boas, né? Todo esse conceito, né, que a carta da criança de fato traz, né, em seu significado, leveza, transparência e simplicidade e memórias boas, né? Então eu vejo realmente que, apesar dos problemas, os danos foram minimizados para que as coisas boas, os frutos ao longo desse casamento tenha superado qualquer dificuldade que tenha encontrado nele, né? Então, de fato, a nota que eles deram ao público é uma nota verídica, é uma nota verdadeira. E eu vejo a Sandy de bem com a vida, muito resolvida. Dá de parabéns aqui a Sandy na leitura. Lá na frente, se vocês quiserem, tá? Eu posso fazer mais leituras, uma parte 2, para ver novamente como é que tá a energia deles, né? O que as cartas mostram lá na frente, se tem a possibilidade de reatar ou não. Mas no momento, não vejo essa possibilidade de reatar, já vou logo falando, mas eu vejo essa leitura aqui tem muito no propósito de entender o momento presente deles, né? Pra gente entender como é que tá a energia da Sandy, como é que tá a energia do Lucas, né? Como foi um pouco sobre a situação do relacionamento deles, né? Como foi esse término, se esse término foi frustrado ou não, se a nota foi verídica ou não. Então, o propósito dessa leitura tem mais esse peso, tá? Se vocês quiserem, né, se esse vídeo for muito do gosto de vocês, essa leitura, né, porque também não faz sentido fazer uma leitura que vocês não tenham interesse. Então, se você já gosta dessa leitura, se você já é fã da Sandy e do Lucas, já corre, comenta, compartilha com o fã-clube. Quem gosta de tarô, de leitura de energia, já corre e compartilha, porque me ajuda na divulgação e me ajuda a entender que vocês querem esse conteúdo novamente aqui no canal, porque aí eu trago novamente eles, faço uma parte 2, né, pra gente ver um pouquinho lá na frente se tem a possibilidade de reconciliação. Mas no momento é isso que eu vejo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, sugestões para as próximas leituras, pessoal, tanto nacional como internacional. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já correm e me sigam, porque lá também é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu interajo com vocês, tiro dúvidas, converso com vocês. Enfim, lá é minha ponte de aproximação, então se você não me segue lá, já corre e me siga. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, né? Tu viu toda essa leitura e tantas outras que tem aqui no canal e ainda não é inscrito, corre aqui, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho. Lembrando que aqui no canal, pessoal, tem uma playlist chamada Celebridades.
Lá tem todas as leituras que eu já fiz de famosos nacionais e internacionais. Então, se você tem curiosidade de saber que tipo de leitura eu já trouxe para o canal, é só clicar lá e maratonar, porque lá vai ter todas as leituras que eu já fiz, tá bom? Se você quer uma leitura para tua vida, para fã-clube ou terapia holística, porque eu também sou terapeuta holística, aqui na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Você clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações do meu trabalho, preço, a minha entrega, o que eu faço, o que eu não faço, e qualquer dúvida que você tiver, você pode falar comigo no direct do Instagram. Sou eu que tô lá conversando, respondendo, interagindo com você, tirando dúvidas, vendo quais são as melhores ferramentas para te atender, para te auxiliar nesse momento da tua vida, tá bom? E se você gosta do meu trabalho e quer ajudar o canal a crescer, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!